I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Olá, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Amo Boletos. Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar, eu me chamo Giza Benchimol, e aí você pode perguntar, por que essa moça escolheu o nome desse podcast dela, Eu Amo Boletos? Porque eu acredito que sem comprometimento, se você não tem o comprometimento financeiro, não há crescimento. E aqui a gente traz justamente os temas e soluções para que a gente possa, de repente, pegar um dinheiro emprestado e com esse dinheiro a gente conseguir criar novos negócios. E como que a gente pode desmistificar essa crença de que para eu crescer, eu preciso ter apenas o meu dinheiro. Será que eu posso enriquecer com o dinheiro do banco? Então, são esses temas sobre empreendedorismo, finanças, criatividade, trazendo histórias sobre empreendedores que têm sucesso e têm resultado aqui na nossa cidade, que a gente faz esse podcast para você. E no dia de hoje, a gente tem uma pessoa muito especial aqui nos nossos estúdios. Ele vem de uma família, de uma empresa familiar. E vocês sabem, né? Quem vem de empresa familiar sabe o desafio que é a gente estar dentro de uma empresa familiar e a gente também desenvolver a nossa voz, né? A nossa identidade, já que a gente vem de uma história de familiar de sucesso. Então, para a gente se posicionar ou dentro da nossa própria empresa ou nos novos negócios que a gente passa a criar, a gente é muito julgado, muitas vezes tem esse desafio pelo peso da história dos nossos antepassados. Então, Antônio de Pádua Araújo Júnior, famoso Paraíba, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu Amo Boletos. É uma honra te receber aqui. Obrigado, Giza. Para mim vai ser uma satisfação aqui estar contigo aqui. Passar um pouco da minha experiência aí, o que eu... Nesses 44 anos que eu já tenho aí, eu já vivi no ramo do comércio, porque eu nasci e fui criado dentro, assim como você. A gente sabe qual é a experiência de uma empresa familiar, quais são os desafios. E hoje eu vim aqui para discutir a respeito desse, acho que tema tão importante que é o empreendedorismo, principalmente nas empresas familiares, né, e numa cidade grande. Então, o que a gente vai falar aqui? O nosso tema de hoje vai ser assim, como empreender na sua cidade, na sua metrópole, né? A gente vai fazer aqui alguns comentários da nossa própria cidade, né? Que a gente mora aqui em Manaus. E para a gente começar a falar sobre isso, né, Paraíba, você mudou da empresa familiar para a empresa com a sua esposa, isso. Não é verdade? Ou seja, continuou familiar, não é verdade? Só mudei o laço. Só mudou o laço, mas continuou dentro da família, porque geralmente é onde a gente tem mais os laços de confiança. Isso. Né? Então, como é que está sendo, né, essa transição da empresa, da família que vem do pai e a mãe, dos irmãos, para vir agora desenvolver e empreender com a esposa, né? Assim, a empresa familiar, quando é da primeira geração, no caso do pai, Sim. da mãe ou dos avós lá, cria um vínculo maior, porque vai englobar todos os filhos, todos os parentes, todos os agregados. Então, a cadeia ali de pessoas fica muito grande, então a ordem de comando fica mais difícil, negociar dentro dessa organização fica mais complexo. Então, chega uma hora que a gente procura buscar uma coisa mais íntima, mais pessoal, que a gente possa, de fato, liderar 100%, que numa empresa familiar tu não lidera 100%. Sim. Mesmo que tenha passado por processo de profissionalismo, governança, né? Tudo isso, mas mesmo assim ainda tem influência, porque tem os laços emocionais, tem toda essa parte de... Geralmente, os fundadores eles não conseguem largar emocionalmente a empresa, Sim. mesmo que ela esteja dando certo, mas muitas mudanças que acontecem lá dentro, eles não aceitam porque não fazem parte da característica deles. Sim. E assim, eu sou casado, a minha esposa trabalhava comigo já nas nossas lojas. Uhum. Eu falei, não, vou te tirar desse ambiente e vamos testar outra coisa para ver se a gente consegue empreender entre o ramo. Foi esse ramo de alimentação. E a gente começou uma coisa pequena, uma pretensão menor do que a gente tem hoje, que graças a Deus com 4, 5 meses de funcionamento, a gente já conseguiu alcançar uma escala que talvez a gente nem sonhasse ter alcançado tão cedo. E eu sempre falei para ela, olha, o caminho mais objetivo para se vencer na vida é o empreendedorismo.
Agora, também ele é o mais difícil, porque muitas vezes a gente confunde que empreender é mais fácil porque não precisou estar num banco de escola há muito tempo, que no Brasil se confunde o empreendedorismo com a pessoa que não estudou. Aí eu vou ser empreendedor, porque eu não estudei, eu não tenho outra oportunidade, então eu tenho que botar uma carrocinha, um carrinho, um negocinho que ganhou o nome de empreendedorismo e talvez tenha dado um upgrade, né? Sim, Nessa categoria, porque antes era comerciante. sim. E hoje não, é empreendedor por quê? Porque tu precisa planejar. E qual que é a tua visão hoje, né, como empreendedor, na cidade de Manaus? Quais são as oportunidades que tu enxergas dentro da nossa cidade? E como que você também conseguiu chegar à decisão de, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente aqui e elas dizem assim, eu não sei, eu não tenho ideia, né, do que eu vou começar, porque eu ainda não descobri os meus talentos, ou eu tenho uma ideia e eu acho que isso vai ser um bom produto, né? Então, assim, como que tu decidiste escolher pelo esse teu novo empreendimento e como é que você vê, assim, a cidade de Manaus hoje como um empreendedor? Assim, quando eu comecei a pensar no que eu podia fazer para colocar ela, primeiro que eu precisava entender, de identificar nela quais iam ser os fatores que ela ia dominar dentro daquele negócio, o que ela ia poder fazer. Então, como ela é uma pessoa muito carismática, muito centrada e pontual, já melhorou, já diminuiu a quantidade, o leque já ficou mais restrito, mais fácil de escolher. E eu pensei assim, a gente está passando por um momento no Brasil que o empreendedorismo está ficando forte porque o comércio está se degradando. Tem a questão da internet, que está roubando muita gente hoje das lojas físicas. Tem a questão do próprio funcionário, que é cada vez mais difícil de escolher, porque uns começam a carreira lá dentro, mas não ficam mais dentro da empresa como ficavam antes, que tu tinha funcionário de 10, 20, 30 anos. Isso vai ser cada vez mais raro, porque estão interpretando hoje que uma profissão de balconista ou de vendedor é o primeiro passo na vida. Não é uma profissão mais. Uhum. Eles acham assim, eu vou começar como vendedor, depois eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou procurar outro negócio, mas eu vou sair daqui. Isso daí causa uma ruptura no comércio, porque a gente fica com a mão de obra ruim, que não consegue concorrer com a internet, que a internet hoje tem inteligência artificial, tem atendimento 24 horas, tem chat, tem carrinho para buscar carrinho vazio que tu começou a fazer e não conseguiu acabar a venda. Então, eu peguei e falei assim, Manaus, hoje, Manaus de 2023 é um Manaus totalmente diferente da Manaus de 10 anos atrás. É uma cidade gigantesca. Talvez o amazonense não tenha noção disso pela falta de condições de viajar. Muita gente não tem essa condição de viajar, de perceber, porque antes a gente achava Manaus uma ilha. Parecia que Manaus era um ponto atrasado dentro do Brasil. E hoje, se a gente for andar por Manaus e comparar ela com várias capitais do Brasil, Manaus está bem mais desenvolvida do que, pelo menos, no norte do Brasil. Não existe nenhuma cidade parecida com Manaus. A que se aproxima é Belém, mas em termos assim de desenvolvimento arquitetônico e tecnológico, Manaus está bem na frente de Belém. E assim, se tornou grande, é uma cidade que é uma cidade horizontal, não é uma cidade vertical, tem pouquíssimos prédios ainda para o tamanho da cidade, então é uma cidade que, em tamanho físico, é uma cidade gigante, tem bairros já com 30 quilômetros de distância, 25 quilômetros de distância, quer dizer, em outros municípios isso aí seria outra cidade, como a Cidade Nova já seria outra cidade, a Zona Leste seria outra cidade, e essas zonas elas vêm se separando da cidade. Então, eu enxerguei que o serviço hoje é onde vai ter que estar focado os esforços para quem quer ser um empreendedor. Porque comprar mercadoria hoje, o preço para comprar é quase igual, tanto faz para o grande como para o pequeno. Vender se torna uma coisa muito difícil, porque só se leva em comparação o preço. Sim. E o serviço não. O serviço tem o teu poder, tem a tua mão ali dentro, a pessoa compra porque está comprando de ti, porque tu está fazendo aquilo ali por ela. Então, eu optei pelo serviço, que no caso eu trabalho com alimentos, mas alimento em si é um serviço, que é um produto que você vai, come e ele desaparece. No outro dia tu tem que estar lá de novo. E a rotatividade disso aí é muito alta, e se tu acertar nisso aí, tu consegue fidelizar os clientes. Então, por isso que eu optei em ir para essa área, e
e abri justamente junto com ela para me passar minha experiência para ela, que agora, já com 4 meses, ela já está conseguindo tocar quase que sozinha lá, já evoluiu muito. Olha que legal. E eu tomara que continue evoluindo. Nossa, com certeza. E me diz uma coisa, como é que foi agora, assim, ó, lidar com alimentos não é fácil, né? É uma rotina que demanda mais, assim, atenção, E tempo. tempo, né? Você fica... Tanto é que a gente às vezes escuta assim, né? Ai, meu Deus do céu, vou trabalhar com alimento, é um setor bem de escravo, né? Porque você termina um processo, a gente já vai começar outro, diferente de fechar uma loja com seus produtos lá, Isso. né? Como é que tá, assim, o domínio do teu tempo, de tu fazer pesquisa, até continuar pesquisando sobre outras tendências? Como é que tu estás fazendo essa organização? Porque é um novo recomeço, né? Assim, o grande problema da alimentação é a fragmentação do tempo. Em outros negócios tem a hora para abrir e a hora para fechar, mas aquela hora tu vai estar fisicamente lá. Ou vai estar dedicado àquilo ali, então tu sabe que tu trabalha de 7 às 5. Uhum. É porta aberta, negócio Sim, aberto. sim. Porta fechada, negócio fechado. No alimento não é assim. No alimento tu tem que ir atrás do fornecedor, que alimentos, os fornecedores com melhor qualidade são pela manhã, e já no final da tarde não consegue mais entrega. E se tu for em algum lugar e não tiver aquilo, tu vai ter que correr atrás de outros lugares, então tu não pode ir muito tarde. O grande problema do alimento é esse. E quando está todo mundo fechando, tu está começando. Mesmo já tendo tido uma escala de 3, 4 horas antes de abrir de trabalho, tu vai continuar, tu vai ter que fazer tudo o que precisa fazer, e quando fechar, tu continua para deixar organizado para o próximo dia. Então, a diferença do alimento é essa. A diferença do alimento, ele consome muito tempo, e, diferente dos outros ramos, ele mexe muito com o lazer da pessoa, com o momento de felicidade da pessoa, porque tem uma coisa é tu se alimentar no dia a dia. Eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Agora, quando eu falo eu vou sair para jantar ou eu vou sair para almoçar, tu vai em busca de felicidade naquele momento. As experiências, As né? experiências, a felicidade, o bom atendimento, que é a coisa mais difícil que tem de tu conseguir implantar. Então, e outra coisa, para que tu consiga colocar isso daí em prática, tu também tem que estar bem. Então, esse cansaço prematuro de ter feito tudo isso antes, ele tem que ser bem balanceado para não chegar na hora de abrir, que é a hora que tu faz o teu negócio ter sucesso, tu está cansado para o teu negócio. Sim, olha só, gente, preste atenção, né? Você que quer empreender na área, no ramo de alimento, olha só, você vai ter que trabalhar bastante antes de abrir seu negócio. Olha que importante isso que ele falou agora. Para que você não esteja tão cansado na hora que você vai atender o público, você já fez tanta coisa durante o dia que você já está super cansado, né? Para atender ali a tua audiência, ali as pessoas que querem ter uma experiência na alimentação. Porque a pessoa quando chega no... Olha, hoje eu tenho 40 anos, tu é da mesma geração que eu sou. Uhum. A gente pegou Manaus no tempo que era lanchonete de beira de rua, Sim. com mesa de plástico, cadeira de plástico, Uhum. sanduíche entregues de qualquer jeito, Sim. era naquele saquinho branquinho, não tinha que ter. Hoje, o alimento virou grife. Então, assim, as pessoas hoje, principalmente nessa época de rede social, Uhum. a foto do alimento, a foto do lugar, a experiência de ter ido naquele lugar é fundamental. Então, assim, a gente tem que dar parabéns para as empresas que ainda não migraram para essa nova tendência e continuam de sucesso. Porque tem vários casos ainda em Manaus, a gente é uma empresa muito antiga no ramo de alimentação, que não estão nessa pegada da parte instagramável, não estão nessa parte de trend, de acompanhar mercado, e elas continuam de sucesso. Sim. Porque elas conseguiram captar o que de fato interessa. Elas captaram o cliente, não o momento. Sim. Então, um grande problema hoje de se empreender, como o mundo está sendo formatado hoje, é que tudo está sendo preparado para que seja imediato sucesso. E que ele seja um sucesso que cobra muito do empreendedor, porque a mudança tem que ser constante. Tu tem que acompanhar o período do ano. É Halloween, tu tem que preparar o negócio para o Halloween. É Carnaval, tu tem que preparar o negócio para o Carnaval. Isso daí exige custo. Sim. Entendeu? E outra coisa, exige a vontade, a capacidade de fazer.
a disponibilidade para fazer e um planejamento. Sim. Que os empreendedores hoje acham que empreender é só comprar a mercadoria, abrir o lugar, arrumar e atender os clientes. E como é que eles vão chegar, né? É o que falta. O que falta muito hoje, que eu acho que devia ser mais trabalhado, tanto nas escolas, principalmente assim, eu acho que a matéria empreendedorismo tinha que fazer parte da pauta escolar. Porque o Brasil é um país de 250 milhões de habitantes, é um país gigantesco, que nem todo mundo vai ser funcionário. E outra coisa, não tem como todo mundo ser funcionário num país desse tamanho, quem é que vai prestar os serviços, quem, sabe? Então, assim, cada vez mais o profissional liberal, ele vai ser mais atuante, o próprio médico hoje ele é um empreendedor, ele não é mais só um doutor. Tu vê que hoje tu conversa com um médico, ele não fala só de consulta. A maior dificuldade dos médicos hoje é organizar o negócio deles. Eles têm uma dificuldade gigante de organizar o negócio. Eles sabem atender, eles foram preparados para ser um neurocirurgião, um cardiologista, um médico que fala 2, 3 línguas, que é todo capacitado, que já leu dezenas, centenas de livros, mas na hora de empreender, colocar o negócio ali na ponta do papel, muitas vezes não sabe contratar nenhum funcionário, porque não teve a experiência. E, às vezes, médicos que eram para ser médicos de excelência, ajudar muito mais do que ajudam, ficam para trás porque não conseguiram dar esse passo do empreendedorismo. Agora, tu achas que o amazonense, principalmente o manauara, ele já tem essa mentalidade de valorizar esses serviços que trazem essa experiência, ou o povo ainda gosta de comer aquele pão com tucumã lá na beira da estrada, na beira da rua, passando o caminhão, levantando poeira, voando poeira, sabe aqueles, né? Então, o que tu achas? O pé sujo, né? Aquele famoso pé sujo, né? Porque eu vejo que tem muita gente ainda que gosta disso, né? Porque tem preço, né? É porque remete muita coisa à parte emotiva da pessoa, Sim. né? Muitas vezes a pessoa está ali porque lembra que fez aquilo com o pai, que fez aquilo com a mãe. É o que vai acontecer na geração dos nossos filhos. Sim. Os nossos filhos, eles já vão remeter para eles aí num Bob's, no McDonald's. Ai, me lembro quando eu via com meu pai. É isso aí. No McDonald's. E daqui a 20 anos o McDonald's não vai mais ser o que é hoje. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, daqui a 20 anos o McDonald's vai ser uma recordação emotiva para essas pessoas. Como é comer na beira da rua, comer, como tu falou aí, para a gente. Eu acho assim, um problema do amazonense tem muito a ver com a nossa restrição demográfica. O amazonense ele tem um problema seríssimo, porque ele não consegue sair da cidade se não pagar caro para sair. Então, diferente do nordestino, que eu acho que quem viaja muito para o Nordeste percebe que, em termos de negócio, não é de desenvolvimento da cidade, é de negócio. O Nordeste é muito mais evoluído do que o Amazonas. Tu vê os negócios lá mais preparados, a quantidade de negócios mais organizados. Turismo, né? Até o turismo, mas, assim, né? Justamente, a gente não tem essa conexão. Então, faz com que o amazonense se compare, às vezes, com o que é ruim. Ah, ele viu uma coisa que é ruim, mas tem sucesso, ele vai copiar aquilo, mesmo sendo ruim. Ah, ali fulano atende mal, mas é lotado, eu vou fazer igual. Ele não tem como mensurar o que podia ser melhor por essa falta de experiência, de interagir, de conhecer, de trocar experiências. Sabe, Manaus é uma cidade com PIB altíssimo. Talvez seja o único caso no Brasil que a gente tem uma cidade que fica com 50% da arrecadação do estado todo. E nenhum outro lugar tem isso, nenhum outro estado tem esse benefício. Manaus é privilegiada, concentra a riqueza do estado quase todo dentro de uma cidade só. Entendeu? E isso tem que ser aproveitado. Porque o que acontece? Como nós temos poucos municípios, tem 60 e poucos municípios no estado, o polo de diversão do amazonense é Manaus. Quando alguém está no interior, ele quer se divertir, ele fala, eu vou para Manaus. Aí vem passar um final de semana aqui, vem... Só que o turismo não é preparado para o próprio amazonense, porque o próprio amazonense está acostumado com o Amazonas, ele está acostumado com o Rio, ele está acostumado com o pão com tucumã, ele está acostumado com tudo isso. Então, esse turismo, para ele, não é um turismo diferenciado, não é como ir para Fortaleza,
para ver o mar, para ir num negócio de comédia, para ir, sabe? Sim. Assim, Manaus precisa ter mais diversidade. A gente precisa trabalhar muito isso, mas isso não é uma coisa que vai partir dos empreendedores, porque precisa de um projeto mais amplo, precisa de uma revisão que transforme o nosso centro numa coisa mais moderna, que seja o atrativo para o turista internacional. É isso que vai fazer com que empreendedores apareçam com mais força. É a necessidade. Não adianta empreender se não tem demanda. Sim. Eu não posso empreender para um público só de Manaus. Quem trabalha com turismo, quem trabalha com casa de show, quem trabalha... Depende muito do público externo, sabe? Que é justamente esse público que está dedicado a vir, a conhecer, a gastar. O ticket médio de uma pessoa dessa é muito mais alta do que o ticket médio de uma pessoa nativa da cidade. Então, assim, eu acho que o caminho que Manaus tem que tomar, o caminho que os empreendedores têm que tomar, passa muito pela parte do governo, da prefeitura, da União, dos órgãos que são representativos, a FEAM, CDL, Panamazônico, esses órgãos que representam a parte empreendedora comercial da Manaus, juntar as mãos e fazer um trabalho para que a gente ganhe mais profissionalismo, para que Manaus seja interessante, o cara chegar, olha, eu vou para Manaus, além da beleza natural, o atendimento de lá é muito legal, a cidade é muito organizada. Vou para esse centro gastronômico, justamente, né? Que tem comidas regionais, que tem shows de cultura amazônica, né? Vida, Exatamente. porque a gente tem ainda esse benefício. Sim. A gente tem uma cultura que é ímpar. Sim. Sabe? Que o mundo inteiro... Quer ver? E outra coisa, o mundo inteiro se interessa muito por ela, porque parece que é uma coisa primitiva. Sim. Sabe, esse lado indígena, Sim. esse lado... Isso toca muito o mundo inteiro, o mundo todo se interessa por isso. Eu acho que isso tinha que ser explorado e o empreendedorismo pode ser aproveitado nessa área. Sim. Tem muita gente, sabe? Ter mais escolas de inglês, para colocar mais gente falando inglês no centro, sabe? Ter mais cafés, dar uma revitalizada naquilo. A gente tem um porto, que é um dos portos mais antigos do Brasil. Sabe? E bonito, né? É uma obra que os caras fizeram aqui, deixaram de presente uma recordação do tempo que Manaus era o ouro da borracha, né? Era o coração financeiro do Brasil. Sim. E a gente não aproveita isso. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, empreender depende de vários fatores. Me diz uma coisa, quando tu foste, por exemplo, que tu decidiste pelo ramo alimentício, tu fizeste uma pesquisa de mercado, como que foi o processo de trazer a ideia e realmente ver, será que as pessoas realmente querem aquilo que eu quero vender? Porque isso aí é uma das coisas que os empreendedores mais penam, é que muita gente às vezes empreende, monta um negócio achando que basta montar um negócio porque a sua ideia é maravilhosa e esquece de fazer a seguinte pergunta: quem serão as pessoas que querem realmente consumir esse meu produto? Porque não adianta você só ter a ideia, você tem que saber se as pessoas querem comprar aquilo. O nicho. Né? Se é para elas querem, a tendência é isso, elas querem isso. Porque senão você pode não ter o capital de giro suficiente para segurar até que as coisas comecem a caminhar, né? Porque tudo é um processo, né, Paraíba? Quando eu fui colocar, no caso, a gente abriu uma espetaria nordestina. Sim. Uma coisa temática, uma coisa diferente, uma coisa que é simples, mas não deixa de ter um diferencial. Muito. A simplicidade dela é o que causa o diferencial dela. A gente pensou o seguinte: o ramo de alimento aqui em Manaus, ele é bem dividido. Aqui tem um pouco de tudo. Tem muita temaqueria, tem muito pizzaria, tem muito sushi, tem muito hambúrguer, que hoje o hambúrguer é o bambambam do fast food, entendeu? E eu pensei assim, porra, como é que eu faço para poder agregar a cultura paraibana, agregar esse público nordestino, que é um público muito forte aqui na miscigenação do Amazonas. Tem muito nordestino, tanto que já se tornou nativo daqui, como que continua vindo, que continua... Sim. Então, assim, eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. Então, vou botar o espetinho, porque o espetinho, primeiro, é um mercado que está crescendo muito. E o Brasil é um país que gosta muito de carne, sabe? E se a gente for parar para prestar atenção, houve uma mudança gigantesca no mercado de carne, que antes o rodízio
era a opção de todo mundo. Só que cada vez as pessoas estão mais restritas a comer. É verdade. Ah, eu não posso comer isso, eu não posso... Então se torna muito caro. É, porque você não vai comer aquela Não vai, quantidade que de vai- churrasco Vai e fazer valer a pena. Não Então tem aí eu como. vou pagar num rodízio barato, vou pagar R$70, R$80. Tu não vai comer, se tu comer muito para compensar, tu vai sair de lá mal. Exatamente. Então assim, o negócio, ele se modificou. Quem trabalha com carne hoje trabalha com corte mais premium, que vai valorizar o corte. Tu vai comer 300 gramas de carne, mas tu vai comer um prime rib, vai comer uma carne, é um corte exclusivo, isso, aquilo, outro, que dá valor ao prato, que Sim. faz compensar para o restaurante, e Sim. que a pessoa diz assim, me satisfiz porque foi um corte premium. E olha só, né, quando a gente olha assim para o passado, né? Eu não imagino, não sei nem como é que tá em São Paulo, né? Porque a gente sempre escutou assim, nossa, essa churrascaria. Hoje, quando eu vou para São Paulo, nunca mais eu fui em churrascaria. Porque eu não quero também comer tanto. Eu não quero sair empanturrada de tanta comida, né? Dessas churrascarias, né? Polvilho de ouro. Né? Comer um monte de coisa, eu não quero mais. Então, eu prefiro realmente ir para um restaurante que eu vou pedir um prato e vou comer aquilo e pronto. Mas olha só como a mentalidade foi mudando, né? E você observou essa tendência, né? E além disso, tem outras mudanças, né? Assim, ó, dentro hoje dos restaurantes, uma das coisas mais importantes que tem é a parte de bebida. Tu pode ver que um restaurante hoje não abre um barzinho, não abre um restaurante, não abre que ofereça drink, que ofereça bebida diferenciada, porque muita gente vai pela vontade de comer, mas outros vão pela vontade de beber. E às vezes, quando vai mais de um, cada um vai com um desejo diferente. Sim. Então, assim, essa parte dos drinks, ela substituiu muito também o peso do ticket dentro do restaurante. Uhum. Hoje tu não pode falar assim, eu estou vendendo pouca comida, estou vendendo muita bebida, o que está acontecendo? Qual é o meu público? O que eu estou transformando? Um empreendedor que trabalha com comida, ele tem que ter muito cuidado na hora que for formatar o negócio dele, porque é o seguinte, tá todo mundo indo muito para essa ideia de restobar, pub, Sei. onde mistura a bebida com a comida. Se tu não souber a linha que separe isso, tu transforma o teu negócio num bar. E aí depois fica muito difícil tu implementar a parte culinária que tu queria colocar. Sim. Porque depois que se transforma num bar, cobranças são outras. Sim. É música ao vivo, é mais cerveja mais barata, o ticket começa a diminuir. Aí também tem o público, às vezes, dado de público de muda. confusão, né? E não é só confusão, assim, o público hoje mais interessante para o negócio é a família. É o público mais interessante para o negócio. Dependendo do tipo de negócio, é claro. Se for para um bar, não é a família. Ah, lógico. Mas para um restaurante, a família é o público mais interessante. Porque a família é que vai lá, geralmente são 4, 5, 6, eles acabam de comer, ficam pouco tempo no restaurante, depois vão embora e tal, se satisfaz e tal. Diferente do cara que vai para beber, que a pessoa vai para beber, às vezes fica ocupando uma mesa 4, 5 horas, bebendo 2, 3 cervejas, fazendo despencar o ticket do restaurante e ocupando aquela mesa por muito tempo. Então, são os cuidados que tem, que também quem está ouvindo aí, às vezes não entende por que um lugar vende bebida tão caro. Quando um lugar vende bebida tão cara, é por 2 motivos. O primeiro é para compensar o tempo de mesa, que aquela pessoa vai passar na mesa, e para compensar o que ela perdeu de vender a proteína, de vender o alimento, vender o prato feito. E sabe, não é interessante para nenhum lugar uma pessoa que vai consumir bebida em quantidades pequenas e ocupe uma mesa por muito tempo. Então, quem vai empreender tem que prestar atenção nessas coisas. Eu vou para o lado da refeição, eu vou para o lado do alimento, eu vou para o lado dos dois. Eu quero criança dentro do meu estabelecimento, eu não posso focar tanto em bebida. Com certeza. Porque afasta os pais, tem gente que não gosta e se torna um ambiente mais carregado, né? Com certeza. Então, assim... Até a escolha, né, do tipo da cerveja, você vende aquelas grandes, né? Litrão. Aí se vendeu litrão, minha amiga, já era, né, minha amiga? O primeiro passo para te transformar o teu negócio num bar é colocar o litrão. Aí litrão já era, Entendeu? Assim, né?
a coisa mais difícil que tem é tu conseguir fazer o teu produto Uhum. que tu trabalhou, que tem um produto único. A cerveja, ela vem pronta. A Coca-Cola vem pronta, o refrigerante vem pronto. Uhum. Mas o teu prato não. O teu prato tem um pedaço de ti ali. Sim. Tem o teu tempero, tem a tua vontade, tem a tua criação. Ele tá tudo ali dentro. Fazer aquele produto dar certo, que é esse aí que é o desafio do empreendedor. É fazer o produto dele dar certo. Porque a gente não pode ser refém desses produtos, porque eles estão voláteis também, Sim. sabe? É uma marca de cerveja que pode fazer uma promoção, derrubar o preço da cerveja lá para fora. Hoje tem muita atacarejo em Manaus, aí o cara vai no supermercado, olha, uma cerveja aqui é R$3, eu estou bebendo ali, o cara cobra 10, está me roubando. Entendi. Entendeu? E quando o prato é teu, quando o produto é teu, esse comparativo ele desaparece. E Paraíba, como é que tu hoje observa a estratégia de vendas que o empreendedor precisa planejar para ele sempre estar focado? Porque a venda é o que mantém o negócio, né? Então, como que hoje você segmentou os nichos ou como que você coloca, aqui é internet, aqui é blogueiro, aqui é boca a boca, aqui é... Não sei, como que você estruturou para que cada vez mais o seu negócio comece a escalar? Assim, ó, é o que eu conversei contigo no começo, a parte da dificuldade dos nossos pais entenderem o que acontece hoje. Está difícil até para a gente. Sim, lógico. Entendeu? O entendimento, a mudança hoje, o marketing mudou completamente. O marketing ele deixou de ser um acessório para se tornar uma parte fundamental em qualquer negócio. Só que o marketing que hoje a gente precisa também não é aquele marketing de antes, que era um marketing de papelaria, um marketing de visual. O marketing hoje são as estratégias que são tomadas. Se a gente for ver em rede social hoje em dia, o trend dita tudo. Olha, o que está na moda agora é pegar esse copo aqui, jogar ele para cima, deixar ele quebrar no chão. Com 10 minutos tem 50, 100 vídeos desses, todo mundo fazendo isso. E também na mesma velocidade que ele apareceu, é a mesma velocidade que ele desaparece. Entendeu? Blogueiro também no início do Instagram, do Facebook, desse tipo de coisa, era uma coisa fundamental, porque as pessoas não estavam habituadas a ela mesmo fazer. A grande sacada do blogueiro foi o seguinte: porra, eu vou fazer uma coisa que o dono da loja tem vergonha de fazer, ou não sabe fazer, ou não pode fazer, ou se acha feio para fazer. Sim. Então é eu que vou vestir a roupa, é eu que vou fazer isso aqui engraçado. Só que cada dia que se passa, os próprios donos, assim, com as gerações crescendo, que hoje quer queira ou quer não, quantos anos tem o Instagram? O Instagram é de 2000 e... Eu acho que o Instagram é de 2013. 13, é? O Instagram tem mais de 10 anos. Então já tem uma geração aí que estava no colégio, 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16, que hoje está empreendendo, que veio do Instagram, que está disposto a fazer esse papel do blogueiro. Ele não tem dificuldade de fazer. Sim, já flui, né? Já flui nele. Já flui. Hoje tu vai ver, ó, tem estudos do Facebook, estudos do Instagram, que cada vez mais as fotos estão se tornando desinteressantes. Tanto é que nos feeds só é vídeo. Que tem movimento, né? Outra coisa, essa semana teve até um processo que parece que 12 ou 13 estados americanos estão movendo contra o Facebook pelo fato de ele colocar vídeos infinitos nos feeds. Não ter a opção de se parar. Porque aquilo vicia a pessoa. Porque é dopamina, liberação de dopamina imediata, né? Tu não precisa mais procurar, tu deixa o telefone apoiado e ele mesmo vai te levando para o caminho que ele quiser. Então, hoje, o marketing visual está ditando o caminho das coisas. Exatamente. Às vezes, tu está indo para casa, aí no teu feed passa um negócio ali de fome, mas ele já identificou que tu está com fome porque o Facebook, o Google, tem as ferramentas para saber qual é a hora que tu come, a geolocalização, onde é que tu estava. Então, assim, o que eles fazem hoje? Monitora a tua geolocalização, aí fala assim, pô, a Giza, quando dá 6 horas, ela sempre está em uma padaria. Então, quando der 5h30, o que eu vou mandar para ela? Comercial de uma padaria que está impulsionando aqui no Google. Perfeito. Aí tu vai conhecer aquela padaria. Não foi que o acaso que te levou para aquilo, foi as ferramentas de marketing. Então, a gente tem que conhecer muito isso.
Hoje o empreendedor, o que falta muito também aqui em Manaus e no Brasil é a divulgação dessas ferramentas do Google. Sabe? A pessoa fala, Google ADS, Google... Não sabe o que é. Aí fala assim... Google Meu Negócios, né? Onde você tem a localização ali justamente. gratuita, né? A do pessoa seu fala negócio. assim para ti, tu impulsiona, tu gasta quanto de impulsionamento? Eu não sei, o que é impulsionamento? Tu tem que contratar alguém que faça o tráfego pago. Aí a pessoa modifica o nome. Que o que é o tráfego pago? É o impulsionamento. Lógico. Só que o impulsionamento buscando o teu nicho de mercado. Lógico, direcionado, planejado, só né? que isso tu pode fazer. Lógico. Pode fazer. E não é uma coisa difícil? Não é uma coisa difícil. O empreendedor que está começando, a primeira coisa que ele precisa fazer é pesquisar. Ele precisa pesquisar hoje os fatores primordiais, os pilares do negócio, que vai ser o marketing, o sistema e as pessoas. Fazer esse link, né? Assim, um negócio hoje que não seja informatizado, Que não tem indicadores, né? não tem indicadores. Porque a gente, é como eu falo aqui com os meninos, né? A gente precisa ter esses indicadores para que a gente possa tomar decisões mais rápidas. E acertadas. Então, por exemplo, eu estou hoje aqui. A gente fez um impulsionamento X. A gente tem essas pessoas que vieram. Umas vieram do Instagram, outras vieram do Facebook, outras vieram indicações, porque são os meus amigos, amigo do amigo. Então, a gente tem que ter todos esses acessos de vendas, né? Vindo de saber de onde veio cada um, para fazer uma comunicação diferenciada para cada um. Certo. Né? Então, eu preciso saber, olha, de tantas ligações desse impulsionamento desse post aqui, eu tive, acho que da última vez, quantas ligações a gente teve? Do último, a gente teve acesso de quantas que a gente fez e impulsionou? 40. De 40, e quantos ligaram e vieram? Então, olha só que coisa maravilhosa. De 25, 9 a 10 visitas. Conseguiu posicionar. Maravilhoso. Maravilhoso o 25%. resultado. Maravilhoso, porque geralmente não é de 1 a 5. 10% já é uma maravilha. Entendeu? Então, se eu tive 25%, aí eu tenho que entender qual foi o vídeo que eu impulsionei, como eu comuniquei, para que eu possa... Isso aí é um lead para mim mais barato. Então, vamos continuar investindo nesse meio de comunicação aqui. E vamos acompanhar esses indicadores aqui. Até porque é o seguinte, o grande problema hoje, tu vai atrás de uma empresa de marketing. Talvez seja hoje a coisa mais difícil para o empreendedor é conseguir acertar. Na veia. Né? Isso. Olha só, eu vou te dizer que de designer, eu acho que eu já mudei no mínimo umas 12 vezes. Porque é complicado, porque eles não procuram entender a cultura do negócio. Eles não procuram... Uma coisa, hoje tem o Canvas. Sim. Que isso substituiu 90% da necessidade de ter um designer. Só Verdade. que não substituiu integralmente. Sim. Porque precisa o olho clínico, precisa criar uma identidade de marca, precisa fazer com que o teu Instagram, o teu Facebook, ele seja uma coisa uniforme, ele não seja uma coxa de retalho, com informações que não estão vinculadas, com coisas que não são planejadas. Assim, é muito importante hoje, nessa parte da tecnologia, a gente estar atento ao que está acontecendo, mas o dono tem que ter um pouco do conhecimento. O maior problema do empreendedor, ele não precisa fazer, mas ele tem que conhecer. Vai ser constante daqui para frente, é uma coisa que é natural. O empreendedor de hoje, ele não vai mais poder parar no tempo, ele não vai mais poder parar de se atualizar, ele não vai poder criar uma zona de conforto, porque as coisas hoje são muito voláteis. Tu viu, a gente passou por uma pandemia que quem era gigante desapareceu, quem era pequeno se tornou gigante, quem era inexpressivo se tornou fenômeno. Quantas marcas apareceram na pandemia hoje que se tornaram gigantes? Se a gente for ver aqui eu não vou citar nome, mas aqui no ramo de comida no Amazonas, as marcas que mais se destacaram foram as que trabalharam bem na pandemia. Verdade. Tem empresas que não eram nada e hoje são gigantescas porque fizeram um trabalho correto na pandemia, enquanto todo mundo achava que o mundo ia se acabar, eles acharam assim, vai se acabar, mas todo mundo tem que continuar comendo. É isso aí. E o que é que a gente faz para entregar rápido? O que é que a gente faz para entregar bem? Entendeu? A dificuldade do empreendedor hoje é assim,
Teve uma época que o coach virou febre. Coach. Tinha que ter sido mais aproveitado aquilo ali. Sabe? O coach, ele não tinha que ser só uma coisa motivacional. Faltou a carga do conhecimento técnico para o coach. Se eles tivessem migrado para essa área de dar uma consultoria, mas uma consultoria além de ser de empreendedorismo, mas ser uma consultoria técnica, que ele pudesse apontar caminhos, que eu acho que é o que tem que ser feito hoje. Sim. Tem que se apontar caminhos assim, ó, tu está começando esse negócio legal, tu tem que ter uma empresa de publicidade. Eu vou te dar essas 3 aqui, tu começa com ela. Tu tem que ter um sistema, ó, tem esses 4 aqui, tu começa. Eu não vou te dizer qual tu vai colocar, eu te aponto os caminhos. Claro. O cara de sucesso usa esse. Sim. É bom tu conhecer ele para te procurar um similar. Exatamente. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ir atrás de quem é que está no topo. Ou seja, é o que eu chamo de modelagem, né? Você vai olhar os seus concorrentes, mas não olhar com aquele olhar de inveja ou de destruição, e nem copiar. Você vai olhar porque já deu certo. Né? E você vai aprender como eles fizeram e vai fazer do seu jeito, porque nunca vai ser igual ao dele. E até o seguinte, né? Giza, o grande se tornou grande porque ele acertou muito. Claro. É por isso que ele se tornou grande. Ele acertou demais. Sim. Mas ele vai começar a errar. Sim. Porque se tornar grande é muito mais fácil do que continuar grande. Exatamente. Assim, a grande dificuldade de uma empresa não é chegar no faturamento que queria, é continuar com aquele faturamento. Concordo. Porque, assim, a gente tem que entender o que a gente quer, aonde a gente quer chegar e aonde esse faturamento não vai cobrar um preço muito alto do negócio. Porque querer também faturar cada vez mais é muito perigoso. Sim. É muito porque exige decisões que, às vezes, afetam no negócio. Eu quero faturar mais, eu vou diminuir minha qualidade para mim ter um lucro maior. Então, eu compro esse óleo, eu vou comprar um óleo mais barato, que mudou o gosto da comida um pouquinho, mas ninguém vai perceber. Uma hora vai. Uma hora alguém vai perguntar, mudou o cozinheiro aí dentro? É isso aí. Aí você tem que ter clareza do seu posicionamento, Exatamente. né? Eu acho assim, para não sair da trilha do trem. Eu acho que a maior burrice que o empreendedor faz é modificar o produto dele em busca de lucro. Eu acho que é assim, um caminho sem volta, porque agregar valor ao produto é a coisa mais difícil que tem. Aí tu consegue, aí depois por uma falha mesmo estratégica. O que eu vou fazer? Não, vou economizar nisso aqui rapidinho, nisso aqui. Eu faço pastel, eu vou comprar uma farinha mais barata, porque aí eu vou ganhar 20 centavos a mais no pastel. Mas quantos clientes tu vai perder com aquilo? Aonde que tu vai botar o nome do teu pastel depois disso aí? Isso acontece em todo tipo de mercado. Olha, quando é um mercado de produto pronto, como a loja da tua família vende, a loja da minha família vende, é comparativo. A pessoa chega lá, quanto é que está essa furadeira aqui? Está X. Quanto é que é ali? X também, R$10 mais barato do que no primeiro lugar. Eu vou comprar aqui. Qual é a possibilidade de ter aquela pessoa voltar na primeira loja para comprar? Só o atendimento. Só parece que quando tu é bem atendido, tu gera laços, né? Não é só o laço, é assim, tu tem que retribuir para aquela pessoa que te deu aquele atendimento o que ela fez por ti. Então, tu fala, porra, Lia, mas o cara me atendeu muito bem, mano. Aqui, olha como é que eu fui atendido. Ela vai voltar, vai comprar lá. Ou senão ela vai saber, pô, ali é um pouquinho mais caro, mas não compensa. E assim, o que eu vejo assim de tendência do mercado, até acho que eu comentei já contigo, é que nessa última viagem que eu fiz, eu percebi que as grandes lojas, hoje, elas se tornaram físicas, né? Eu digo, as lojas físicas. Elas se tornaram grandes lojas de experiência. As pessoas realmente, elas podem ter aquele produto em qualquer lugar. Pode ter na internet, deixa na casa dela, é mais fácil, mais rápido. Eles estão retirando o produto do salão para colocar a experiência, né? Exatamente. Aí tu vai hoje numa Centauros, os caras colocaram lá uma arquibancada para te assistir jogo. Entendeu? Aí fosse uma visão dos nossos pais. O cara ia falar, eu não vou perder os 6 metros de loja de arara. Exatamente. Aí dá para me botar 40... Aí dá para botar 200 liquidificador. Mas aí ele tá lá vendo futebol, aí depois o time dele ganha, aí ele vai lá e vai querer comprar uma camiseta. Aí ele vai... A chuteira que tá lá, ele... agora... O cara às vezes nem treina, né? Mas, poxa, tá olhando futebol, deu vontade, vai lá e compra a chuteira. Né? Então, são essas experiências que a gente precisa trazer. O cara tá dentro do
num shopping, ele sabe que o time dele está jogando. Ele vai aonde? Vai na Centauros. É isso aí. Ele está passando o jogo lá dentro. É isso aí. Entendeu? Então, E essa maneira de isso aí. captar cliente é o que é o desafio hoje. É. Hoje, olha, nós temos, assim, tem uma semana. Todo negócio geralmente trabalha a semana, mas quem trabalha com diversão, a cabeça do negócio é o final de semana. Sim. Sexta, sábado e domingo. Tu É trabalhas domingo ou não? Não. Não, é quinta, sexta e sábado? Uma É. opção nossa até Perfeito. sábado, justamente para dar um dia de descanso para Claro. a equipe, porque senão se torna mais difícil ainda conseguir mão de obra. Claro. Tem que ter um dia de descanso. Então a gente optou pelo domingo, Uhum. porque é um dia também que eles vão poder ter lazer. Não adianta Claro. dar segunda-feira, que segunda-feira é... Não tem qualidade de vida Não. também para eles, né? Então, assim, quem trabalha com alimentos, o final de semana é a cabeça do negócio. E o começo de semana é o problema. É o que fazer para segunda funcionar, para terça funcionar. Para girar, né? O Brasil ainda tem uma vantagem com o futebol, que é muito forte. É segunda, né? E quarta, quarta. né? É quarta, né? Quarta-feira, então, assim, teve futebol, foi forte, o negócio vai dar certo. Perfeito. Outra coisa que no ramo de alimento é bom e é ruim, a quantidade de feriado que tem no Brasil é muito grande. Para o ramo de turismo e para o ramo de alimentos, isso daí causa um impacto gigante. Que é um feriado de meio de semana, tu ganha outro final de semana. Entendi. Então, assim, tu tem, em vez de ter 3 dias bons, tu vai ter 4 dias bons. Por causa do feriado que foi o caso. Na véspera as pessoas vão querer sair para comer, né? Eu te falo do planejamento. Aham. A pessoa foi naquele feriado, o salário dele continua o mesmo do mês. Ele ganhava R$ 1.500, ele gastou R$ 200 no feriado, que geralmente ele ia gastar 50. Entendi. Vai prejudicar o resto da semana. Entendi. Então, essa fantasia que um feriado vai causar um impacto gigantesco no teu negócio, tem que ser revisto, tem que prestar atenção. Se no feriado deu bastante, mas tirou de todos os dias sequentes. E, Paraíba, assim, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, assim, o que você dá de conselho, né? A gente está terminando o ano de 2023, já estamos fazendo todos os nossos planejamentos para 2024. Qual que é a sua visão, assim, para 2024 e o que você traz, assim, de, sei lá, 2 conselhos para as pessoas que querem empreender em 2024 e o que elas podem começar a visualizar para que elas possam ter mais chances de ter sucesso em 2024? Eu costumo dizer assim, eu dou conselho para quem quer ser um empreendedor. Primeiro, monitorar a região que ele mora, para tentar identificar quais são as necessidades que tem naquela região. O meu bairro, o que falta no meu bairro, o que não tem no meu bairro que em outro bairro tem e dá certo e aqui não tem. Depois de ele fazer esse monitoramento, é saber quanto custa para fazer isso. E se ele consegue começar pequeno naquilo. Porque empreender com dinheiro, qualquer um empreende. A grande dificuldade do brasileiro é essa, é como empreender, porque não tem dinheiro fácil. O teu podcast fala disso, de amar boletos. É isso aí. Justamente porque o brasileiro, se ele não tiver uma dívida, ele não é brasileiro. Eu acho que a maioria do brasileiro nem sabe que um dos únicos países do mundo que se divide no cartão de crédito é o Brasil. Quando a gente viaja fora, não divide, não. O cara país olha assim pra gente e vai estar louca, né? Como isso? Não existe isso. Qualquer país que tu for de primeiro mundo, não se divide. A cultura deles é o seguinte, junta o dinheiro para comprar de uma vez, para te não ficar devendo e poder comprar barato. É por isso que nos Estados Unidos tu vai comprar um produto, é barato, porque tu tem que comprar ele de uma vez. O mercado entende aquilo. E ele entende que tu vai comprar aquilo e vai demorar mais um tempo para comprar outra coisa. Então, tu vai ter que... São decisões muito acertadas que tem que ser feitas. No Brasil, não. Tu compra um negócio que tu nem sabe se quer. Ainda é vezes. Vai ser 10 de R$ 9,90. Não tem problema não, só que no final do mês tu vai juntando todos os R$ 9,90, consumir o teu dinheiro todo. Então, assim, é buscar... nichos dentro do teu bairro, da tua região, procurar negócios que o investimento seja pequeno. Outra coisa, as habilidades pessoais. Tem muita habilidade hoje que dá dinheiro, sabe? Quem é artesão hoje, o mercado para esse tipo de profissional é um mercado gigante para fazer decoração de aniversário, para fazer uma coisa que está acontecendo muito. Com esse negócio de tudo ser instagramável, olha o que aconteceu com os grafiteiros.
Quantos Bom, grafiteiros tem na periferia? Aquele menino que vivia hoje de pichar, quase tu não vê mais nada pichado. Porque os caras falaram, eu vou ganhar dinheiro com isso, em vez de ficar sujando o muro. claro. Então, hoje, tu vai atrás de um grafiteiro, o cara se tornou um profissional respeitado, sabe? E escasso. E isso pode acontecer com vários outros profissionais. Ah, olha, o carnaval de Parintins, o que eles fez com os caras de Parintins, mas aqueles profissionais, eles não trabalham só no carnaval, não. Tudo que tu for ver no Brasil, que é temático, um parque aquático, um beach park, onde tu for que tiver um animal esculpido, onde tu for num hotel que tenha uma estrutura que seja, foi um profissional desse que fez, porque não tem empresa para fazer isso. Tem empresa que ganha a licitação, que arranja a obra, mas na hora de construir aquilo vai ter que ir atrás de um artista, Sim. sabe? Então, assim, buscar as habilidades pessoais, pesquisar quais são os negócios que podem te gerar de imediato recurso com pouco investimento. E continuar pesquisando para te ser o melhor no que tu faz. Se eu vou fazer chave, o que eu preciso fazer para mim ser o melhor chaveiro? É ficar esperando que o cara venha aqui? É ir na casa dele? É bater de porta a porta para perguntar, ei, a senhora não quer fazer uma cópia de chave? Porque tu já viu algum chaveiro indo na tua casa bater? Não. Já viu alguém chegando e batendo? Estou vendendo. Olha, Não. quer fazer uma cópia? Não. Não tem. Então, assim, o mercado, ele satura muitas vezes pelo comodismo dele. Então, a gente não pode viver nesse comodismo. A gente tem que ficar buscando. Hoje, a gente tem um professor que chamam de professor dos burros, mas eu discordo, que é o YouTube. Que o que tu quiser aprender, o que tu quiser tirar dúvidas, o que você quiser chegar e ter uma segunda opinião, como fazem com os médicos. Ah, me diz que eu estou com essa doença, eu vou em outro. A gente tem o YouTube para isso. É verdade. Olha aqui, gente, eu anotei aqui esses passos aqui que são fenomenais aqui, que Paraíba falou pra gente. Primeiro, identificar e observar se dentro do seu bairro existe uma necessidade que ainda não foi suprida, que de repente em outros bairros já está bombando. Começar com negócios pequenos, ou seja, negócios em que você vai investir pouco dinheiro e você vai ter mais rentabilidade. Identificar os seus talentos, né? Saber o que você é bom. Às vezes você é conhecida na sua família como aquele que faz a decoração, como você falou. Vai fazer né? a árvore de Natal. Faz a árvore de Natal. O Tiago, eu me lembro que ele, da família dele, ele sempre fala que quando tem festa, chamam ele para ornamentar, para organizar. Então, isso pode ser um talento que ele pode vender esse serviço finais de semana. Entendeu? Ou seja, ele vai criar dinheiro com um talento que já flui dele, que é mais fácil. Outra coisa, é continuar crescendo naquilo que você já é bom. Ou seja, se você desenvolver, se você faz um bolo, se você faz um grafite, né, grafiteiro de pintar, então continue aprendendo novas técnicas. Aí é como ele falou também, acesse ao YouTube. Mesmo que você ainda não tenha o capital ainda para você pagar um curso mais caro de grafiteiro ou pagar de eventos, comece a estudar lá. Ou seja, em vez de você ficar perdendo seu tempo olhando o YouTube ou nas redes sociais, olhando as outras coisas, aproveite as mídias, né? Todo esse acesso que a gente tem para você crescer dentro daquilo que você já sabe fazer. Isso. É isso, Paraíba? Então, olha só, eu quero te agradecer, né? Foi maravilhoso aqui o nosso bate-papo. E eu te espero mais vezes. Você quer deixar algum recado aqui para a galera, aqui no final? Eu quero falar assim para o jovem, né? Que hoje, assim, tem dificuldade de mercado de trabalho, mas o jovem hoje também está com uma cabeça bem diferente do que era. Ele é uma pessoa que não tem tanto medo, que não está tão preocupado com o futuro, que isso não é ruim. Isso aí é bom, mas eles têm que aproveitar esse período. A gente, quando é muito jovem, a gente tem dentro da gente uma gana que ela se apaga com o tempo. Assim, quando tu é jovem, tu não tem medo de nada, o medo de arriscar é pequeno, a possibilidade de recomeçar é gigante, porque tu tem tempo. Então, quando o teu tempo vai passando, esse tipo de coisa vai se apagando dentro de ti. Quando tu tem uma família, tu já tem a preocupação de eu não posso regredir porque eu tenho uma pessoa para cuidar, eu tenho uma família para cuidar. Então, o medo vai tomando conta de ti. Eu aconselho todo jovem, quando acreditar em uma coisa, tenha coragem de fazer naquele momento e bote para cima para fazer, porque você vai ter tempo que, se errar, de recomeçar. Não tenha medo, arrisque tudo que você pode enquanto você é jovem,
para não se arrepender no futuro, porque às vezes uma decisão que não foi tomada há 1 ano atrás vai impactar na tua vida pro resto da vida. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que ter a coragem de fazer, tem que saber quebrar as algemas, tem que acreditar no que está dentro da gente, porque parece que a gente nasce com uma força motivadora, parece que a gente tem um motor dentro da gente que fica trabalhando, dizendo, faz isso, faz isso, faz isso, tu é bom nisso, e por alguma coisa a gente não acredita. Ouça essa voz e dê espaço para ela. Se caso não der certo, você tentou. E outra coisa, né? Quem disse que quando a gente quebra em algum negócio, isso é ruim? Isso é apenas mais um degrau para você aprender como não fazer, né? Por isso que eu sempre falo que a gente precisa de mentores em várias áreas da nossa vida, né? Foi Thomas Edison que inventou a lâmpada, Foi, né? não sei quantas mil Ele vezes. falou que ele não errou 1000 vezes, ele só descobriu 999 maneiras de não fazer a lâmpada. Exatamente. Então, às vezes, né, eu vejo assim muita ansiedade dos jovens. A gente mesmo, né, às vezes fica muito ansioso com os resultados, né, que a gente quer ter nos nossos negócios, mas a gente precisa entender que tudo é um processo, né? Que tudo é no tempo certo. E o que vai acelerar esses processos é a modelagem, é você ter uma multidão de conselheiros, é você realmente, de repente... O tempo, né? Assim... Uma coisa, hoje o mercado de computação, programação, é o mercado mais promissor de todos. Sim. O que é mais necessário hoje para um programador? Tempo. Tempo. Porque a dedicação dele é o tempo que ele se dedica àquilo que vai mostrar o que é capaz de fazer. Se tu for parar para pensar o comportamento, às vezes tu vê que programadores, tu vê que o comportamento deles são diferentes. São pessoas mais retraídas, que gostam mais de estar sozinho. A maioria tem esse perfil porque eles têm muito tempo para dedicar àquilo que eles estão fazendo. É o mundo deles. Sim. Entendeu? Então, assim, ter tempo para fazer o que se tem que fazer vai de encontro com o que eu falei ainda agorinha. Tem que ser na fase jovem. Porque depois que tu tá casado, tua mulher não vai aceitar que tu fique na lanchonete até 3 horas da manhã. Sim. O teu marido não vai aceitar que tu fique fazendo um curso até meia-noite. Então, o jovem perde muito esse tempo. O jovem brasileiro, ele tem essa dificuldade de entender isso, que nos países de primeiro mundo, não. O cara lá estuda até 23 anos. Ele só se dedica a estudar depois que ele vai casar. E o Brasil, com um problema cultural, Sim. ele tira o tempo do jovem. É isso e esse aí. tempo aí é muito necessário. Então, gente, olha só, tempo, né? Fazer boas escolhas, né? Ter legião de conselheiro, identificar, ouvir essa voz interior, né? De que a gente tem uma ideia, eu tenho um sonho, né? Hoje em dia a gente tem várias instituições, a gente tem o Sebrae, a gente tem a FEAM, a gente tem o FNO, ou seja, são instituições financeiras e educadoras que podem nos orientar. Então, não deixe o seu sonho para começar em 2024. Comece a planejar hoje. Vá no Sebrae, né? Procure entender como que você pode, através de um financiamento, né, conseguir o dinheiro para começar o seu primeiro negócio, nem que seja na sua casa. Ou até para você investir numa máquina dentro que você vai trabalhar na sua casa, o seu computador mesmo, para que você possa, de repente, começar a desenvolver trabalhos online. Então, assim, comece a pensar que a gente fora da caixinha, né? Paraíba, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Eu Amo Boletos. Obrigado. Vou chamar você mais vezes para a gente conversar sobre outros temas, porque assim, eu acredito muito que o empreendedorismo ele é o caminho para o Brasil, ele é o caminho para o Amazonas. A gente precisa criar essa renda alternativa de serviços, né? A gente vê outros países que no deserto, que desenvolveram essas experiências em serviço, e isso é o grande boom deles, da economia deles, não é mais... A agricultura deve tudo a um país seco. É isso aí. É isso aí. Então, a gente precisa entender que a gente só precisa olhar diferente, né? E ver que os problemas, eles apenas são um caminho para a gente redirecionar a rota. Mais uma vez, muito obrigada. E eu espero você no próximo episódio. Pode deixar, obrigado. Bom, você que ficou com a gente até agora, você aperta aqui no sininho. Se você ainda não apertou no sininho aqui,
Porque quando a gente fizer e lançar os próximos vídeos, os próximos episódios, você vai receber a notificação de que o Eu Amo Boletos já está no ar. Agradeço a sua presença, compartilhe com pessoas que estão querendo empreender e que às vezes precisam ter novas ideias, né? Olhar diferente e ter esses direcionamentos que com certeza vai fazer com que aquela pessoa comece a despertar de uma forma diferenciada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí? O que tu achaste?